Oi pessoal, tudo lindo com vocês? Você que quer entender sobre o BPC, o que é, quem tem direito e sobre todas essas mudanças que esse benefício teve agora em 2021, fica comigo nesse vídeo que eu te explico de forma bem simples e rápida. Então, gente, vamos lá. Essa é uma dúvida que quase todo advogado recebe, acho que diariamente aí, né? Uma dúvida muito comum. Doutora, como é que eu faço para me aposentar sem nunca ter contribuído para o INSS? Eu vi que fulano, que cicrano conseguiram, como é que eu faço? Então, gente, aposentar mesmo, você não pode. Mas calma, eu explico. Eu tô falando da aposentadoria tradicional lá do INSS, que a idade do homem e da mulher são diferentes. Essa você não pode porque tem que pagar, né? Tem que cumprir a carência, tem que ter 15 anos de contribuição ali pagos para o INSS. Essa é a aposentadoria tradicional. É diferente do BPC. Muita gente chama de LOAS também, né? Mas LOAS é o nome da lei. BPC é o benefício de prestação continuada. Ele é destinado ao idoso com 65 anos ou mais, aqui pode ser tanto homem quanto mulher, com 65 anos ou mais, basta ser idoso, e se for de baixa renda ou para pessoa com deficiência também de baixa renda. Então, esses dois grupos, o idoso com 65 anos ou mais ou o deficiente, ambos de baixa renda, têm direito ao benefício de prestação continuada, que é diferente da aposentadoria. O BPC, ele é um benefício assistencial, é da assistência social, é uma prestação que o governo dá. Mas como assim? Então, entenda aqui comigo, vamos primeiro fazer essa diferenciação que é muito importante para poder você entender se tem direito ou não e o que é melhor para você. O BPC, esse benefício de prestação continuada, é, como eu já falei, uma prestação assistencial, é da assistência social, pessoal, é diferente de benefício previdenciário lá do INSS. O INSS é, na verdade, um seguro, é como o nome já diz, INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, né? É como se eu tivesse um seguro de um carro. Por exemplo, eu pago o seguro do meu carro e o meu carro vai ter direito aos benefícios cobertos por esse seguro. Ele vai ter direito à perda, ou roubo, batida, né? Enfim, aos benefícios cobertos pelo seguro. Da mesma forma funciona o INSS, já que ele é um seguro, tem que pagar para poder ter direito aos benefícios do INSS, os benefícios previdenciários. Se você paga todo dia ali a contribuição do INSS, todo dia não, todo mês, a contribuição para o INSS bem direitinho, você vai ter direito aos benefícios previdenciários, aos benefícios cobertos pelo INSS, por esse seguro social, né? Quais são? Salário maternidade, salário família, aposentadoria, auxílio doença, que agora chamamos de auxílio por incapacidade, né? Enfim, você vai ter direito a esses benefícios cobertos pelo INSS, mas tem que pagar as contribuições para o INSS. A assistência social é diferente. A assistência social é o Estado que tem o dever de prestar essa assistência para as pessoas que estiverem na situação de vulnerabilidade, como os idosos, né? Com 65 anos ou mais, e as pessoas com deficiência, ambos ali de baixa renda. Se tiver nessa situação de vulnerabilidade, que ocupar essa condição de baixa renda, o Estado tem o dever de prestar essa assistência, para poder até mesmo garantir ali a dignidade da pessoa humana. Só que muita gente acaba confundindo o BPC, né, que é uma prestação assistencial, não precisa ter contribuído, não precisa ter cumprido carência, é o Estado que tem o dever de garantir essa prestação assistencial, com a aposentadoria tradicional lá do INSS. Por quê? Porque o INSS é o pagador dos dois benefícios. Ele paga tanto a aposentadoria quanto o BPC. O INSS ele ficou com esse encargo de operacionalizar ali o BPC, né, a aprovação, o pagamento. Então ele é um mero pagador, ele é um mero intermediador ali desse BPC, mas ele não é o dono, entre aspas, né, desse BPC. O dono, a origem do BPC é a assistência social. Por isso que na assistência social você não precisa pagar, você não precisa ter contribuído para o INSS, porque são institutos diferentes, você não precisa ter cumprido carência, você precisa atender ali os requisitos, né? Que a assistência social é para aqueles que necessitam, não é para todos. É para aqueles que estão em situação de baixa renda, que estão atendendo ali os requisitos da assistência social.
Ah, doutora, mas é tudo pago pelo INSS mesmo? A maioria é de um salário mínimo, então é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Por que que essa diferença é importante? Porque no BPC, na prestação assistencial, você não vai ter direito ao 13º salário, ele não vai se transformar numa pensão por morte caso você venha a falecer, né, e ter que deixar esse benefício para os seus dependentes, para os seus filhos, por exemplo, para um cônjuge. Isso não acontece no BPC. Já na aposentadoria tradicional lá do INSS, que você pagou para ter esse benefício, você tem direito ao 13º salário, você tem direito a deixar a pensão por morte para os seus filhos, para os seus dependentes. Tanto é que agora está tendo a discussão aí desse 14º salário, né? Todo mundo aí muito ansioso por esse benefício, só que os aposentados e pensionistas do INSS vão ter direito. Já aqueles que gozam do benefício assistencial, do BPC, que recebem o BPC, não vão ter direito ao 14º salário, nem 13º eles têm direito. Somente os beneficiários lá do INSS mesmo, dos benefícios previdenciários. Por quê? Porque eles pagaram para ter esse benefício. Agora que você já entendeu toda essa diferenciação, você já pode medir aí o que é melhor para você e saber dos seus direitos. E por que eu digo isso, pessoal? Porque muitas pessoas chegaram a contribuir um certo tempo para o INSS e pararam. Agora não sabem se continuam contribuindo ou se esperam alcançar a idade para se aposentar, entre aspas, pelo BPC, né, pela assistência mesmo, não sabem aí o que é melhor. E o que eu aconselho nesses casos? Se você já estava quase lá, se você já estava quase alcançando os 15 anos de carência, de contribuição ali que o INSS exige, né, para se aposentar, se faltava pouco, continue contribuindo, né? Faça mais um esforcinho aí de contribuir mais alguns meses, mais alguns anos, se for necessário, para você ter um benefício previdenciário, que é muito mais vantajoso do que um benefício assistencial. No previdenciário, você pode ter ali o direito a um eventual 14º salário, você já tem direito ao 13º também, você tem margem para empréstimos, ainda tem isso, o BPC não dá margem a empréstimo, pelo menos até então, né? Porque com tantas mudanças por aí a gente não sabe. Até então, o benefício assistencial não dá margem a empréstimo, você também pode deixar a pensão por morte para os seus dependentes, se for pela aposentadoria tradicional mesmo, né, do INSS, então tem muito mais vantagem. E ainda, se for mulher, você se aposenta antes dos 65, com 62 anos. Mas se você nunca contribuiu em momento algum e você já está quase alcançando a idade ali e cumpre o requisito de baixa renda, aí sim é muito mais vantajoso você se aposentar pela assistência, né, já requerer o seu BPC, o seu benefício de prestação continuada. Então, vamos relembrar que os requisitos do BPC, quem que de fato tem direito a esse benefício, são 2 grupos de pessoas, o idoso e o deficiente. O idoso, com 65 anos ou mais, que for de baixa renda, e o deficiente também, né, a PCD, pessoa com deficiência, que não conseguiu ingressar no mercado de trabalho e que for de baixa renda também. O idoso, pessoal, ele pode ser tanto homem quanto mulher. Por que eu digo isso? Porque na aposentadoria do INSS, né, a previdenciária, a tradicional, lá muita gente confunde, lá é uma idade para mulher e uma idade para homem, são idades diferentes. Aqui no BPC não, é uma idade só. 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, já é considerado idoso, e se for de baixa renda, você já pode requerer aí o seu benefício. E a pessoa com deficiência, da mesma forma, tanto homem quanto mulher, basta ali estar atestado, né, pelo médico, pelo perito, a sua deficiência, e você também tem que cumprir o critério da baixa renda. E qual é esse critério da baixa renda? Você tem que ter uma renda mensal per capita, ou seja, por pessoa da família, inferior a 1/4 de um salário mínimo. E o que é 1/4 de um salário mínimo? Você pega um salário mínimo e divide por 4 pessoas. Se for uma família de 4 pessoas, vai dar R$ 275 para cada, né? E aí, essa renda mensal inferior a 1/4 de um salário mínimo é até o final desse ano, de 2021, porque a partir de janeiro de 2022 já é um pouquinho diferente, que eu vou explicar já já. Tanto para o deficiente quanto para o idoso, essa renda ela tem que ser inferior a 1/4 de um salário mínimo. Esse é o critério de baixa renda, é o critério de miserabilidade. Miserabilidade aqui não com teor pejorativo, tá, pessoal? É o que a lei realmente nos traz. O Estado entende que você não tem condições de se sustentar sozinho e nem com o apoio da família, por isso ele dá essa prestação assistencial
especial aí para quem ganha essa renda mensal aí. Agora, a partir de janeiro de 2022, essa renda per capita, ou seja, esse critério de baixa renda, passa a ser não só inferior a 1/4 de um salário mínimo, como igual a 1/4 de um salário mínimo. Parece piada, né, pessoal? Parece, assim, uma mudança insignificante, mas na prática realmente tem uma diferençazinha aí, sabe? Porque, assim, antes era só inferior a 1/4 de um salário mínimo. Agora é inferior ou igual a 1/4 de um salário mínimo. Quem ganha isso por mês tem direito ao BPC. Então imagina só uma família de 4 pessoas, uma casa com 4 pessoas e uma só pessoa trabalha e ganha um salário mínimo, ganha R$ 1.100. Esses 1.100 vai ser dividido pelos 4. Né? Concorda comigo que renda per capita é renda por pessoa e aí vai dar R$ 275 para cada pessoa. Até dezembro de 2020, quem cumprir esse critério de R$ 275 por pessoa não tem direito ao BPC, porque é igual a 1/4 de um salário mínimo. Tem que ser inferior, lembra? Agora, a partir de 2022, pode ser igual. Aí essa família de 4 pessoas já tem direito ao BPC. E essa questão da renda per capita, desse critério de baixa renda, né, é uma questão bem delicada que eu particularmente não concordo com esse critério e até o nosso Supremo Tribunal Federal já se manifestou em relação a isso, porque é um critério já defasado, né? Veja, o BPC é um benefício bem antigo, é um critério defasado, um critério de miserabilidade que não atende à realidade social da atualidade, né? A realidade atual não atende. Não é porque você ganha um pouquinho mais do que isso que você não atende os critérios de baixa renda. Atende sim, mesmo ganhando um pouquinho mais de R$ 275, você precisa ali de uma assistência social, sim. Então é o critério defasado, mas aí muitas pessoas conseguem o benefício, né, o BPC, mesmo ganhando um pouquinho a mais, mas só acessando a justiça, né? Só ali com o auxílio de um advogado, só mesmo brigando na justiça é que as pessoas conseguem. Pelo INSS, administrativamente, ninguém consegue porque o INSS ele tem que seguir ali a lei, né, a norma direitinho. Então, como a norma não foi revogada, o INSS tem que seguir o que está na lei. Então, a primeira mudança foi essa. A partir de janeiro de 2022, a renda per capita, ou seja, o critério de baixa renda, passa a ser não só inferior a 1/4 de um salário mínimo, como também igual a 1/4 de um salário mínimo. Ou seja, o idoso e o deficiente que tiver uma renda inferior ou igual a 1/4 de um salário mínimo e tiver inscrito lá no CadÚnico com o seu NIS, tudo bem direitinho, já pode requerer o seu benefício, porque já atende aos critérios de baixa renda. Agora, o BPC sofreu uma outra mudança que vai passar a vigorar a partir de outubro de 2021, né? Mas essa é só para os deficientes, porque o que acontece? Antes, os deficientes não podiam trabalhar. Se eles trabalhassem, eles perdiam o seu BPC. Aqueles que já recebiam, né? Perdiam, era cancelado o seu benefício. Agora pode. E não só pode, como ainda ganha aí um auxílio inclusão, artimanha do governo. Mas, enfim, ainda ganha um auxílio inclusão. Além de seu benefício ficar ali suspenso, bonitinho, esperando por ele, né? Ele ainda ganha um auxílio além do seu salário também. Então, o que acontece? A pessoa com deficiência que já recebe seu BPC, se ela conseguir um emprego de carteira assinada, ou seja, conseguir ingressar no mercado de trabalho, ela recebe o seu salário, que pode ser de até 2 salários mínimos, mais um auxílio inclusão. E seu BPC fica ali suspenso, caso ela seja demitida, né? Ela não perde o BPC. Ela recebe o seu salário, mais um incentivo, que é o auxílio inclusão. Como o nome já diz, visa incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Imagina só, receber um auxílio só pelo fato de você estar trabalhando. É claro que a gente sabe que tem uma artimanhazinha aí por trás, né, do governo para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, poder gerar mais economia, pagar mais impostos, mas a gente não pode deixar de reconhecer a função social desse benefício, desse auxílio inclusão, desse incentivo, porque as pessoas com deficiência, pessoal, muitas vezes não são incapacitadas totalmente, elas podem trabalhar. Muitas vezes não conseguem, né? Não tem essa oportunidade, mas elas podem sim trabalhar. E aí, antes tinha esse receio, né? Esse medo de arrumar um emprego, de conseguir trabalhar e perder seu benefício. Agora não, agora tem até um incentivo. Além do salário, ainda vai ganhar um auxílio inclusão e o seu BPC vai ficar ali suspenso, bonitinho, não vai perder. Se ainda estiver ali nos critérios de baixa renda, consegue voltar a receber o BPC.
Outra coisa muito importante de se falar sobre todas essas alterações do BPC é que agora, quando vai calcular a renda per capita, exclui-se outro benefício previdenciário ou assistencial que outro ente da família estiver recebendo. Porque antes, duas pessoas da família não podiam receber ao mesmo tempo BPC ou benefício previdenciário, porque senão alteraria a renda per capita, né? Já saía ali do critério de baixa renda. Agora não. Se outro ente da família estiver recebendo auxílio previdenciário ou assistencial, esses benefícios não serão contabilizados na renda per capita. Isso também foi muito bom. E a última informação sobre o benefício de prestação continuada é que vocês têm que se atentar que é uma prestação assistencial. Então, por isso, não importa se é brasileiro, se é estrangeiro, viu? Os estrangeiros também têm direito, desde que eles tenham residência e domicílio aqui no Brasil e sejam também de baixa renda, porque lembra, se é prestação assistencial não é para todo mundo, é para aqueles que atendem o critério de baixa renda. Então, se você gostou de todas essas informações e esses esclarecimentos, já dá um like, se inscreve no canal, dá um pulinho lá no Instagram pra gente compartilhar experiências e se ficou com alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com todo prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.